Pax. Esta é a saudação beneditina e é sobre São Bento que me proponho a falar neste vídeo, que terá umas poucas continuações. A minha base hoje será um livro maravilhoso que me marcou muito e que eu recomendo insistentemente, sobretudo aos alunos e ex-alunos do São Bento, aos professores. Aos ex-alunos que têm o contato, eu costumo sempre dizer o seguinte: lê esse livro para você se entender. Você lendo esse livro, você se entende. Porque muita coisa que moldou a sua personalidade aqui está. Que seria São Bento, Eterno no Tempo, de Dom Lourenço de Almeida Prado, por mais de 4 décadas, nosso reitor. Então, aqui nós temos este livro, São Bento, Eterno no Tempo, sumamente recomendado. E esse livro, na verdade, como o próprio Dom Lourenço nos explica, ele surgiu a partir da curiosidade de alunos do 6º ano. Hoje em dia seria do 7º. E isso deu origem, as curiosidades dele enquanto tinham aula, falavam sobre os bárbaros, sobre o papel dos monges na construção de uma sociedade. Ele pensou em fazer um resumo que acaba sendo o primeiro e maior capítulo desse livro. São as suas primeiras 70 e poucas páginas, e é isso que eu vou me deter hoje nesse momento, nesse primeiro capítulo, que deu origem a uma pequena brochura, feita na própria mecanografia do colégio. E essa brochura terminou, inclusive, tendo uma tradução no Chile para o espanhol. É uma pena que só tenha tido ao que eu saiba, esta tradução, porque merecia uma divulgação bem maior. Bem, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre o que deu origem a esse livro, E quais são as fontes de Dom Lourenço? A fonte de Dom Lourenço é, sobretudo, a regra de São Bento. Nós temos uma biografia de São Bento, mais ou menos. Nós temos o livro de diálogos de São Gregório Magno, escrito com muita probabilidade em 593, Esse livro, ele é, na verdade, um diálogo. Nós temos aqui essa edição já um pouco antiga aqui da nossa livraria Lumen Christi. Hoje eu estou fazendo propaganda de livro, mas é porque vale a pena. Então, aqui eu disse mais ou menos, porque, na verdade, o livro dos diálogos, o segundo livro de diálogos e o mais extenso em termos assim sobre nenhum dos santos, que São Gregório fala sobre os santos sobretudo os santos da Península Itálica, nenhum deles assim ocupa um espaço tão grande, que é todo o capítulo, todo o livro segundo, como São Bento. Ele notando ali uma familiaridade em comum. São Gregório teria vivido de fato sob a regra de São Bento, e este livro, ele é, na verdade, surge a partir da sua própria aflição, agora tendo assumido o pontificado, ele tem saudades do tempo que ele era monge, do tempo que ele não tinha que se preocupar com tantas coisas externas. Então ele diz assim: sou obrigado a decidir ora questões da igreja, ora dos mosteiros, com frequência ponderar a vida e as ações de outros, ora auxiliar em certos negócios cidadãos, ora regemer sob as espadas dos bárbaros invasores, ora e temer os lobos que rondam o rebanho sob a minha guarda, no caso mais as heresias aqui. Por vezes tenho que encarregar-me da administração para que não venha a faltar o necessário. Às vezes tenho que tolerar por igualdade e ânimo certos ladrões, ora opor-me a eles pelo desejo de observar a caridade. Isso aí ele fala, não no livro dos diálogos, mas ele fala, na verdade, numa homilia sobre Ezequiel. Então, ele comentando essas situações, ele se vê a aflição. Então, ele trava um diálogo com o seu diácono e secretário, diácono Pedro. Aí é importante dizer o seguinte: esses diálogos, e vários, nos trazem muito mais
com pequenos episódios. Nos trazem muitos episódios assim e narrativas de milagres. E sob a forma de um diálogo. Os diálogos na antiguidade eram de mais de um tipo. Alguns diálogos eram autênticos debates intelectuais. Santo Agostinho, por exemplo, quando vai fazer o seu retiro, né, antes do batismo, lá em Cassitiacum, né, no norte da Itália, ele, na verdade, Santo Agostinho era muito gregário, ele leva a mãe, o irmão Navídio, o filho Adeodato, 2 primos, alguns discípulos, Alípio e tudo mais. E ali eles travam muitos diálogos que são conversas intelectuais, conversas filosóficas. Ele, inclusive, contrata um amanuense, né, um redator para compilar. Esse é um debate intelectual. Às vezes, o diálogo ele é fictício, né? Sobre esse primeiro tipo de debate intelectual, eu recomendo, inclusive, o diálogo de Magistro, que Santo Agostinho trava um diálogo, deve ser para todos que trabalham na educação, devem cuidar disso. Devem procurar ler o de Magistro, que é com o filho dele, Adeodato. Agora, outro diálogo é assim, onde o personagem não é um grande debatedor, ele é muito mais para travar e para colocar em ação, né? Então, é o caso do diácono Pedro, nessa Vida e Milagres de São Bento, no livro dos Diálogos. O grande diácono Pedro fica fazendo assim, que beleza, conte-me mais. Eu estou vendo, aqui eu estou vendo os grandes patriarcas, eu estou vendo aqui os grandes autores. E é isso, né? Essa é a base desse livro que muitos aqui do Colégio São Bento conheceram e conhecem essas histórias desde o fundamental. Bem, eu estou dizendo isso para dizer que não é essa a base fundamental do livro de Dom Lourenço. São Bento eterno no tempo. São Bento eterno no tempo, então São Bento Dom Lourenço vai falar muito mais a respeito do contexto histórico e da construção, não tanto de São Bento como pessoa, mas da sua mensagem, e a partir dessa mensagem, da regra, e aí alguns atos aqui são também mencionados, alguns dos episódios narrados por São Gregório Magno, que escreveu isso cerca de 4 décadas depois do falecimento de São Bento, né? São Bento teria falecido em 547, como eu disse, o livro é de 593, né? Então, quase 50 anos. Nós temos aqui, né, muito mais, né, a mensagem. E como é que a mensagem, como a obra beneditina, a partir de São Bento, a partir da regra, a partir da docilidade da regra, do bom senso da regra e da capacidade de agregação de São Bento, né? A capacidade de reunir para uma obra comum, conseguiu construir a Europa, e é isso que veremos a seguir, a partir, inclusive, da própria palavra da Igreja. Né? A palavra da Igreja que, quando Dom Lourenço escreve esse livro, ele já tinha, pelo menos, 2 textos, né? A Fulgens Radiator, de Pio XII, e a Patis Nuncius, de Paulo VI, que proclama São Bento padroeiro da Europa, e que ele cita nesta obra. É isso. Nós veremos depois um pouco o contexto histórico, né, dessa construção, né, que leva depois 5 séculos da história a serem conhecidos, inclusive, como séculos monásticos ou séculos beneditinos, né, porque da sua a repercussão que tiveram. Continuamos no próximo vídeo. Que em todas as coisas seja Deus glorificado.